Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Estamos aqui reunidos na igreja de Deus, IADSE Jardim Pinheiros. Diante deste novo decreto, nós agora podemos cultuar a Deus, embora num número bem reduzido, né? Com apenas 30% da capacidade da igreja, mas graças a Deus que podemos voltar aos nossos cultos presenciais. Esta noite, então, nós estaremos aqui durante 60 minutos, em que será aqui adorado o nome do Senhor, em que será aqui pregado a palavra de Deus. Vamos começar este culto com uma oração. Aqueles que podem, feche seus olhos, orem conosco. Querido Deus e maravilhoso Pai, Senhor da glória, aqui estamos, Senhor, reunidos na sua presença, meu Pai. E Tu sabes, meu Deus, o propósito, Senhor, de estarmos reunidos na sua casa nesta noite, Senhor. Pai querido, almas, vidas, Senhor, estão, Senhor, assistindo esta transmissão. Pai querido, vidas estão aqui, Senhor, presentes na sua casa. Deus, Tu conheces, Senhor, cada um deles, ó Pai. Deus, nesta noite, Senhor, alcança, Senhor, pela sua misericórdia, pela sua bondade, pela sua graça, Senhor. Vai de encontro, Senhor, à necessidade, aqueles, Senhor, que estão aflitos, ó Pai. Deus, sana, Senhor, toda dúvida, Pai. Tira toda dor, Senhor. Abençoa, Senhor, cura, meu Deus, onde há, Senhor, uma enfermidade, ó Pai. Deus, nós te pedimos, Senhor, que a sua mão alcance nesta noite e abençoe o seu povo, Senhor. Deus amado, nós te pedimos, Senhor, e assim nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis se assentar. A irmã Deisiane estará louvando a Deus com o hino congregacional. Glória a Deus. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Então, vou ouvir o amém, a volta do amém. Glória a Deus por isso. Vamos louvar a Deus com o hino de número 8 da nossa harpa cristã. Cristo, o fiel amigo. Cristo Jesus é fiel amigo. Ele só, e nas fraquezas está comigo. Ele só,
Ainda bem que nós temos esse firme guia, ainda bem que nós temos esse Deus que nos guarda e que nos cuida, né, irmãos? Porque em tempos de incertezas, em tempos de dificuldade que nós estamos enfrentando aí neste mundo, as coisas estão cada dia mais complicadas, muitas pessoas estão se afligindo, muitas pessoas estão estão passando muito mal com isso. Nós temos visto aí coisas horríveis acontecendo por causa desta dificuldade que as pessoas têm no seu dia a dia, a depressão chegando e muita gente tirando a sua própria vida. Então nós temos que ter a certeza de que esse Deus cuida de nós, esse Deus que nós professamos, o Deus da nossa Bíblia, nosso Jesus, o nosso Salvador, está conosco nessas horas de aflição, irmão. Busque a Deus, porque Ele pode nos tirar de todo o mal, Ele pode nos livrar de todo este mal. Glória a Deus. Meu irmão Abraão estará agora fazendo a leitura da palavra de Deus e orando. Paz do Senhor para a igreja. Vamos nos colocar em pés. Abrimos as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 40, a partir do versículo de número 25. Quantos necessitam das nossas orações? Amém. Eu e minha casa também necessitamos das vossas orações. Aqueles que acompanham pela internet, que precisam de uma providência de Deus nas suas vidas, firme o pensamento, coloque em Deus, nas mãos de Deus a sua causa e descansa, porque se Ele não pode fazer nada por nós, ninguém mais pode fazer. Não há algo impossível para Deus. Ele pode todas as coisas, tudo aquilo que nós precisamos, Ele pode suprir. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, a partir do versículo de número 25, diz assim: A quem, pois, me comparareis, para que eu lhes seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Os que esperam no Senhor não se desesperam, porque a sua confiança está posta no Deus Todo-Poderoso, como diz aqui a palavra, que Ele chama todas as estrelas, Ele conhece todas elas, de uma por uma, Ele tem nome sobre cada uma delas. Segundo a Bíblia, diz que até os cabelos da nossa cabeça está contado, Deus conhece eles um por um. Então há problema algum que Deus não possa solucionar? Creio que não, né? Então somente nós devemos colocar nas mãos deles e descansar, porque Ele pode fazer por nós.
Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Pai querido, nesta noite aqui está, Senhor, um povo, os teus filhos, comprados, Senhor, comprados a preço de sangue, ó Deus, pelo teu Filho amado, Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, Senhor. Deus, aqui está a tua igreja reunida, Pai, mas aqueles, Senhor, que estão em casa, Senhor, cultuando a Ti, porque reconheces que és o Deus único e verdadeiro. Reconhecemos, ó Deus, que só o Senhor é Deus, Pai, e que só o Senhor é digno de louvor, de adoração, Pai. Ó Deus, olhamos para a Tua palavra, Senhor, que o Senhor conhece todas as coisas, Pai, que o Senhor formou os céus e as terras, Pai querido, que o Senhor formou o homem à sua imagem e semelhança, mas este mesmo homem um dia, Senhor, desobedecendo, abandonaste a Ti, Senhor, mas foste após ele e enviaste o Teu Filho, o Teu único Filho, para resgatar, Senhor, este homem da escravidão do pecado, Pai. Deus querido, nesta noite nós queremos ser gratos, ó Deus, por tão grande salvação a nós concedido, Pai, por ter aberto os nossos olhos, ó Deus, para conhecer e entender, Senhor, o propósito da Tua palavra, da Tua salvação, o Teu querer para a humanidade, Senhor. Pai querido, nesta noite também quero Te pedir pela vida de cada um, Senhor, que manifestou a necessidade, Senhor, de uma providência Tua, de uma bênção, da solução de um problema, da cura de uma enfermidade. Deus, o Senhor é poderoso, Pai, para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, Pai, e precisamos, Pai. Ó Deus, eu quero Te pedir, Senhor, nesta noite, Pai querido, que venha fortalecer aquele que está fraco, Senhor, meu Deus. Olha também, Pai, aquele querido que está cansado, renova as suas forças, Pai. Deus querido, olha para aquele que está enfermo, Pai, fisicamente, num leito de dor, Pai, numa cama, Senhor, meu Deus, muitos deles até vegetando ali, Pai querido. Pai, mas eu também quero Te pedir especialmente, Senhor, por aqueles que estão enfermos espiritualmente, Pai, aqueles que estão desistindo, Senhor, aqueles que pensam que não vale a pena caminhar, Senhor. Deus, socorre eles, fortalece, renova as suas forças, Pai, para que eles possam voltar a caminhar de cabeça erguida, olhando, Senhor, firmemente para Jesus, o autor e consumador na nossa fé, Pai. Pai, de encontro, Pai, a cada um, Pai, e dá a Tua bênção e a Tua graça e socorre, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Pai. Amém. Se quiser continuar em pé, fique à vontade, mas cante e louve a Deus conosco esse hino. Vamos pedir para Deus mandar o seu Espírito Santo sobre nossas vidas, que nós precisamos muito, né? Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu,
Glória a Deus, glória a Deus. Podeis tomar assento. Irmãos, nós estamos reunidos na casa de Deus, amém? A igreja como templo, como 4 paredes. Mas a igreja foi criada com que propósito? A igreja, ela deu continuidade à missão de Deus, à missão dos profetas, à missão de Jesus. E Jesus, enquanto esteve aqui na terra, durante o seu ministério, depois dos 30 anos de idade, dos 30 aos 33 anos de idade, mais ou menos, o que Jesus fez? Ele não fez um templo e colocou as pessoas lá dentro. O que ele fez foi evangelização. O que ele fez foi missão. E com isso ele fez entender aqueles que ele escolheu que a igreja tinha esse intuito, o intuito de evangelizar, o intuito de levar a palavra de Deus àqueles que precisam de luz, às trevas, aqueles que precisam de uma saída, aqueles que precisam de libertação. Jesus veio e disse: eu vim para os doentes. Então, quando a palavra de Deus é pregada, e aí nós entendemos que num culto de ensino, o ensino é importante, é muito importante, mas num culto de ensino, o que é que se faz se não é pregar a palavra de Deus, se não é falar da palavra de Deus, se não é pregar aquilo que Jesus ensinou? Então, através dessa palavra que será ministrada nesta noite, também será um evangelho sendo ministrado. Então você que está na sua casa, você que está no seu carro, você que está com o seu aparelho ligado, pode nesta noite receber essa palavra e através dessa palavra ser salvo, ser liberto, ser avivado dentro do seu coração, porque cada um de nós somos esta igreja, a igreja que Cristo deixou. Então nós não precisamos de 4 paredes para levar a palavra de Deus. Um aparelho como este que está sendo agora transmitido e que leva essa palavra para muitas pessoas, ela pode fazer a diferença na vida de uma pessoa, sabia? E para você entregar a sua vida a Jesus, não precisa você estar dentro de um templo de 4 paredes. Basta que você se arrependa no seu coração, através da palavra que você vai ouvir, essa palavra que gera fé, e essa fé é que vai fazer você se aproximar de Jesus. Então, basta que você tenha um tempinho só para Jesus, e Ele tem algo tremendo para a sua vida. Numa noite, mais ou menos meia-noite, há uns 10, 11 anos atrás, eu estava muito aflito, eu estava afastado da igreja, e ouvindo uma pregação, através da internet, ouvindo uma pregação de Jimmy Swaggart, através da internet, onde ele pregava sobre o vale dos ossos secos, eu senti a presença de Deus. E eu voltei para Jesus naquele momento, dobrei o meu joelho, entreguei a minha vida a Ele. Não precisei vir dentro da igreja para me entregar a Jesus. E dali para cá, Jesus transformou a minha vida grandemente. E Jesus pode fazer isso por você nesta noite. E neste momento nós vamos ouvir a palavra de Deus com o nosso cooperador Alisson. E você preste atenção nessa palavra. Jesus vai falar com você. Amém? Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? O pastor Milton nos deu a responsabilidade hoje de transmitir a palavra. Queria que os irmãos que estão aqui no templo ficassem em pé em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor
no livro de Provérbios, capítulo de número 14. Livro de Provérbios, capítulo de número 14. Nós vamos ler o versículo de número 30. Provérbios, capítulo 14, versículo 30. Amém, irmãos? O texto diz assim: o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Amém? Tome seu assento. Irmãos, eu queria ler esse versículo mais uma vez, mas agora em outras versões bíblicas. Segundo a Revista e Corrigida, esse texto diz assim: o coração com saúde é vida da carne, mas a inveja é podridão dos ossos. Na versão da Bíblia King James diz assim: a paz do espírito é saúde para o corpo, mas a inveja corrói como câncer. Na Revista Atualizada diz assim: o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é podridão dos ossos. E na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje diz assim: a paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como câncer. E por último, na NVI diz assim: coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Em todas as versões, irmãos, a gente vê que a inveja é podridão dos ossos, apodrece os ossos, ou destrói como câncer, ou corrói como câncer. Então, inveja é algo ruim. Eu queria falar alguns minutinhos sobre isso. Irmãos, o livro de Provérbios que nós lemos esse texto agora, ele foi um livro escrito por Salomão. Salomão escreveu esse livro aproximadamente na meia-idade dele, antes de ele ter o seu caráter declinado, enfim, para algumas coisas que não eram da vontade de Deus. E a palavra-chave do livro de Provérbios, irmãos, é sabedoria, ou seja, é você ter a capacidade de viver uma vida habilmente, ou seja, você viver com habilidade, viver uma vida sábia, viver com uma vida com sabedoria. E é interessante que a inveja, irmãos, ela é um dos sentimentos mais prejudiciais que existem na humanidade. Por quê? Porque tanto a pessoa que é invejosa, como aquela pessoa que recebe a inveja, passam por situações difíceis. Algumas pessoas dizem até que a inveja é como você beber veneno esperando que a outra pessoa morra. Ou seja, eu estou bebendo alguma coisa ruim, mas a intenção é que o outro vai mal, sem eu ter consciência de que eu estou indo por um caminho errado. É interessante, irmãos, quando a gente fala sobre inveja, não é um assunto que a gente vê apenas na igreja, enfim, não falamos apenas em nossos ensinos, mas a inveja é algo que está em toda a humanidade. É interessante que, pensando nisso, teve alguns japoneses que fizeram um experimento a respeito da inveja. Alguns neurocientistas do Instituto Nacional de Ciências Radiológicas do Japão, eles fizeram um experimento a respeito da inveja. O que eles fizeram? Eles pegaram um grupo de pessoas e inicialmente pediram para que esse grupo de pessoas se imaginassem, se colocassem em uma situação onde eles passavam por privações financeiras, dificuldades, e ao mesmo tempo eles lidavam com pessoas que estavam em uma situação melhor do que eles. Ou seja, eles pediram para que essas pessoas invejassem alguém que estivesse em uma situação melhor do que eles. Quando eles fizeram isso, os neurocientistas entenderam que no cérebro dessas pessoas foi ativado regiões que traz o sentido que lembra a questão da dor física. Ou seja, quando você sente inveja de alguém porque a pessoa está melhor do que você, você sofre. Ou seja, ser invejoso é passar por sofrimento. Ser invejoso é passar por angústia, passar por um momento de dor. E depois que eles fizeram isso, eles inverteram os papéis. Agora, vocês primeiramente se imaginarem uma situação difícil e pessoas melhores do que vocês. Agora a gente vai inverter a situação. Agora eu quero que vocês se imaginem uma situação muito boa, com muito dinheiro, enfim, uma vida boa, e pessoas invejando vocês, e pessoas em situação piores do que as suas que vocês estão nesse momento. Quando eles fizeram isso, foi percebido que no cérebro deles foi ativado regiões que traz o sentido de prazer, de felicidade. Ou seja, quando você vê uma pessoa em uma situação pior do que a sua, e quando você está melhor do que ela, parece que você se sente feliz com a infelicidade do outro.
Qual que é a conclusão desse estudo que eles tiveram? Que a inveja, que o invejoso é uma pessoa que tem uma visão distorcida e corrompida do mundo. Por quê? Porque o invejoso, irmãos, é capaz de se alegrar com a tristeza do outro e capaz de se entristecer com a alegria do outro. Ele não fica feliz com a felicidade do outro, porque quando ele vê alguém melhor do que ele, é ativado no seu cérebro sentimentos, sensações de dor. E quando ele vê alguém pior do que ele sente prazer naquilo. Então, o invejoso, irmãos, tem uma visão distorcida do mundo. E quando a gente percebe isso, a gente entende que o invejoso vai totalmente contra o princípio bíblico que Paulo fala: alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Se eu vejo uma pessoa passando por dificuldade, eu preciso estar com ela, chorar com ela, andar com ela. Se eu vejo que o meu irmão conquistou uma bênção, eu preciso desfrutar com o meu irmão e ser feliz junto com ele. E é interessante, irmãos, que quando a gente fala de inveja, a gente percebe então que a inveja é um sentimento, é uma angústia, é uma raiva perante o que o outro tem e a própria pessoa não tem. Ou seja, você se sente infeliz com a felicidade que o outro tem. E você, de certa forma, tenta até ter aquilo que o outro tem. Segundo o ponto de vista bíblico, inveja vem do verbo canã, que significa intenso fervor, paixão, emoção que é maior do que a ira ou a cólera de uma pessoa. A intenção do verbo é expressar a forte emoção que o sujeito deseja de algum aspecto do objeto ou sua posse. Inveja é quando as pessoas têm zelo pela propriedade ou posição dos outros, esperando obtê-las. Então, irmãos, inveja é um sentimento extremamente danoso. E quando a gente olha para a Bíblia, por incrível que pareça, a gente vê alguns momentos em que a inveja permaneceu na vida de algumas pessoas. O primeiro exemplo que tem, irmãos, é na vida de Isaac. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 26, que Isaac estava na terra de Gerar e Deus prosperou a vida de Isaac naquele ano. Ele cresceu, teve muitas posses, teve muito dinheiro. Deus abençoou a vida de Isaac. Só que a Bíblia diz que Deus abençoando a vida de Isaac, a Bíblia diz que os filisteus invejaram ele. Gênesis 26, versículo 12 diz assim: e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavados nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Então, pelo fato de Isaac estar sendo prosperado por Deus, os filisteus tiveram inveja dele e foram lá e entulharam os poços. Então, a Bíblia diz, irmãos, que Isaac sai daquele lugar que ele estava e vai para outro lugar. Só que quando Isaac chega naquele lugar, os pastores de Isaac começam a cavar poços. E eles encontram água. E o primeiro poço que eles encontram, a Bíblia diz que os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac a respeito daquele poço. Eles disseram: vocês cavaram esse poço, mas esse poço é nosso. E a Bíblia diz que aquele poço ficou sendo chamado com o nome de Ezeque, que significa contenda. Ou seja, Isaac não ficou ali. Isaac pegou seus animais, toda a sua posse e continuou. Porque Isaac tinha consciência que ele não podia beber águas dos poços de contenda. A minha fonte não pode ser uma fonte de contenda. O que vai saciar a minha sede não é uma fonte de contenda. Então a Bíblia diz que Isaac deixa aquele poço para os filisteus, enfim, para os pastores de Gerar, e ele continua caminhando. E a Bíblia diz então, irmãos, que eles acham outro poço. E os pastores de Isaac então acham água. Só que quando eles acharam esse outro poço, a Bíblia diz que os pastores de Gerar também contenderam com os pastores de Isaac por causa daquele poço. E a Bíblia diz que aquele poço ficou sendo chamado de Sitna, que significa inimizade, briga, inveja. Ou seja, eles contenderam novamente por causa de um poço. Só que Isaac tinha Deus no coração e Isaac entendeu: peraí, eu não bebi no poço da contenda, eu não vou beber agora no poço da inimizade, nem no poço da briga, nem no poço da inveja. Eu vou deixar esse poço para os filisteus, vou deixar esse poço para os pastores de Gerar. E a Bíblia diz então, irmãos, que Isaac continua, ele deixa aquele poço, segue em frente com seus animais, com seus servos. E de repente a Bíblia diz então que eles encontram um outro poço, acham água. E achando água naquele poço, a Bíblia diz que os pastores de Gerar não contenderam com os pastores de Isaac.
Não teve briga naquele momento. E pelo fato de não ter tido briga, a Bíblia diz que Isaac dá o nome daquele poço de Reobote, que significa alargamento, crescimento. E aqui já vai motivo até para você dar um glória a Deus, mesmo sendo culto de ensino, que quando você não bebe da água do poço da contenda, que quando você não bebe da água do poço da inimizade, da briga, da inveja, Deus prepara o poço do alargamento para a tua vida. Deus prepara o poço do crescimento para a tua vida. E é interessante, irmãos, que fica muito claro aqui, que o invejoso sempre vai tentar impedir que você tenha sucesso em alguma coisa. Ou seja, Isaac prosperou, eles foram lá entulhar os postes de Isaac e tiraram Isaac da terra. Isaac achava um poço, eles iam lá e perseguiam Isaac para entulhar o poço de Isaac. O invejoso, irmãos, é aquela pessoa que sempre te persegue tentando ver o teu pior. Por quê? Se você for analisado a partir de um princípio biológico que foi feita aquela pesquisa com os japoneses, quanto mais você vê uma pessoa pior do que você se satisfaz e sente prazer com aquilo. Tem pessoas que estão viciadas, irmãos, até biologicamente falando, talvez, em ver a desgraça dos outros, porque se sente feliz com a alegria, se sente feliz com a tristeza dos outros. E é interessante, irmãos, que o que venceu o invejoso, a ferramenta que Isaac utilizou para vencer a inveja dos filisteus, foi a perseverança. Porque o invejoso uma hora cansa, irmãos. Uma hora o invejoso vai cansar de entulhar os teus poços. Uma hora o invejoso vai cansar de ficar perseguindo você pelo deserto por onde você anda. Se você continuar perseverando, sendo fiel a Deus, vai ter uma hora que o invejoso não vai te alcançar mais, porque Deus vai te levar para um lugar mais longe. Então a perseverança é uma arma contra a inveja. Então se você está sendo alvo de inveja, não bebe, irmãos, não bebe da água do poço da contenda, deixa para ele. Não bebe da água do poço de Sitna, da inimizade, da briga, da inveja, deixa para o invejoso. Só lute por algo que Deus colocou na tua vida e que não tem briga e não tem contenda. Não queira entrar em uma briga, não queira entrar em uma contenda, deixa quieto, irmãos. É claro que existem situações que a gente tem que saber qual deve ser a nossa postura e o nosso comportamento. Só que não entre em brigas que não são necessárias. Não assuma responsabilidades que vão causar danos para você e não é necessário. E é interessante, irmãos, que o invejoso ele vai atacar a sua principal fonte, mas vai chegar uma hora que ele vai cansar e não vai contender por você. E é interessante, irmãos, que às vezes o invejoso ele vai se achar no direito de conquistar aquilo que você está conquistando. Porque os pastores de Isaac cavaram os poços, foi eles que tiveram o esforço. Só que os invejosos eram tão grandes que eles chegaram e falaram: o fruto do teu trabalho é nosso. Às vezes existem pessoas que querem assumir a responsabilidade pela nossa vitória, pelo aquilo que a gente conquistou. Mas calma, irmão, fica tranquilo, vai caminhando, continua cavando. Alisson, o que eu faço contra a inveja? Continua cavando, continua seguindo na tua vida, porque vai chegar uma hora que Deus vai encontrar você, Deus vai permitir que você encontre o poço Reobote, você vai encontrar o alargamento e crescimento na tua vida. O segundo cenário, irmãos, de inveja que eu vejo na Bíblia é a respeito da história de Davi e Saul. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 18, versículo 9, assim: e desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita, ou seja, Saul tinha inveja de Davi. Após Davi matar Golias, irmãos, ele ganhou destaque em Israel e foi aceito com bons olhos pelo povo e pelos servos de Saul. Só que quando ele voltava de ferir os filisteus, a Bíblia diz que as mulheres da casa de Israel saíram ao encontro do rei Saul e começaram a cantar e dançar. E elas diziam assim: Saul feriu milhares, porém Davi feriu 10 milhares. Quando Saul escutou aquilo, irmãos, começou o problema da inveja. E a primeira lição que a gente vê aqui a respeito da inveja na história de Saul e Davi é que às vezes, irmãos, a inveja não tem nenhum problema entre a pessoa A e entre a pessoa B. A questão é que às vezes o problema entre a pessoa A e a pessoa B surge porque a pessoa C entrou no meio. Ou seja, a princípio não tinha nenhum problema com Davi e Saul. Mas foi só as mulheres de Israel começar a cantar que Davi matou 10 milhares que despertou algo em Saul. Irmãos, às vezes não tem nenhum problema, mas às vezes uma torcida organizada de Davi, e olha que Davi era uma pessoa santa, Davi era uma pessoa que tinha um coração segundo a vontade de Deus, só que mesmo assim tinham pessoas que estavam incitando problemas por causa de Davi. Às vezes, irmãos, a gente acaba usando a nossa boca
para incitar problemas, para incitar intrigas. Não tinha nada a princípio entre Saul e Davi. Foi só elas falarem alguma coisa que despertou coisas em Saul. A inveja às vezes é incitada e fomentada pelo grito das mulheres de Israel. Às vezes não existe nada, mas pessoas mal avisadas e desorientadas, através de suas palavras, geram os transtornos internos. A gente precisa tomar cuidado, irmãos, porque muitas vezes coisas chegam até os nossos ouvidos. Só que se chegou em nosso ouvido, tem que parar aqui. Se aquilo continua, é porque eu sou um canal de coisas que não são boas. Se chegou até mim, tem que parar em você. E olha que interessante. Primeiro, a inveja às vezes é citada por terceiros. O problema às vezes começa com terceiros. Segunda lição a respeito da inveja entre Davi e Saul é que, veja, irmãos, as mulheres falaram aquilo. Davi matou 10 milhares. Só que não foi só isso que causou inveja entre Saul e Davi. Foi porque o coração de Saul já estava inclinado para algo errado. Porque, veja, às vezes você não tem controle daquilo que você escuta. Se Saul soubesse que as mulheres iam falar aquilo, ele poderia ter impedido, mas não conseguiu, porque é impossível adivinhar o que o outro vai falar. Só que, veja, Saul ouviu aquilo. Se Saul tivesse um coração em Deus, ele poderia deixar quieto. Só que quando Saul ouviu aquilo, e ele já vinha de uma certa sequência de erros com Deus, aquilo foi o suficiente para acender uma chama de inveja e ira dentro do coração de Saul. Às vezes, irmãos, o problema não é nem o que falaram, mas é como eu vou reagir ao que falaram. Como que é o teu comportamento em relação àquilo que as pessoas estão falando para você? Como que é o teu comportamento, a tua reação em relação àquilo que chega ao teu ouvido? Falaram que estão dizendo, falaram isso, falaram aquilo. Mas como que é o teu comportamento? Você reage como Saul? Você tem um comportamento de Saul? Você dá ouvido para aquilo que falaram? Davi, irmãos, em nenhum momento lutou para conquistar o reinado de Saul, para derrubar Saul. Teve a oportunidade de matar Saul, mas não matou porque ele respeitava a autoridade que Deus tinha colocado. Saul era rei, mas isso não impediu que seu coração fosse tomado de inveja. Então, às vezes, irmãos, o problema não é nem aquilo que falam e nem aquilo que você ouve de terceiros, mas é como que está o teu coração. É como que está. E é interessante, irmãos, que a terceira lição a respeito da saúde, da inveja, enfim, entre Saul e Davi, é que o invejoso, irmãos, ele pode ser uma pessoa bipolar. O invejoso pode ser uma pessoa instável. Por quê? Porque esse Saul, que teve inveja de Davi, foi aquele mesmo Saul que recebeu Davi para tocar para ele quando ele estava sendo atormentado pelo Espírito. Foi o mesmo Saul que de certa forma honrou Davi quando ele matou Golias. E às vezes o invejoso é aquela pessoa que em um momento que você está pior do que ele vai te tratar bem. Mas quando Saul escutou que Davi poderia ser melhor do que ele mudou o comportamento. E às vezes o invejoso, ele tem um comportamento bipolar. Ele te trata bem no momento que você está pior do que ele, mas às vezes te trata mal no momento que você está melhor do que ele. Isso que acontece. E o que eu aprendo com Saul e Davi, irmãos? Que eu não devo dar ouvidos àquilo que terceiros falam. Mas fulano falou, não dê ouvido, irmãos. Guarda o teu ouvido, filtra o teu ouvido. Você não deve dar ouvido ao que terceiros falam, e você deve proteger o teu coração contra a inveja com a tua vida no altar. A Bíblia fala acerca da parábola do semeador, e a Bíblia diz que o semeador saiu a semear. E é interessante, irmãos, que quando eu olho para aquela parábola, a Bíblia diz que o semeador semeou a semente em vários terrenos, só que teve resultados diferentes. Só que perceba que a semente que ele semeou foi a mesma em todos os terrenos. A diferença estava no terreno em que a semente caía. A palavra de Deus, irmãos, é mesmo ministrada para todos. Só que por que alguns têm frutos e outros não têm? Porque alguns têm o terreno do seu coração bom, mas alguns têm o terreno do seu coração pedregoso, cheio de espinhos. Alguns têm o terreno do seu coração raso. E Deus precisa trabalhar dentro do nosso coração. Jesus disse que o que contamina um homem não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai. Não é a comida que você come, mas é aquilo que sai. Porque é aquilo que sai do teu coração. A boca fala do que o coração está cheio. E quais são as portas, Alisson, para o nosso coração? São os nossos sentidos. É aquilo que você vê,
é aquilo que você escuta, é aquilo que você toca, é aquilo que você sente. Os nossos 5 sentidos são a razão justamente para a porta do nosso coração se abrir e o pecado se instalar dentro de nós. Precisamos tomar cuidado com a inveja entre Saul e Davi. A terceira e última cena de inveja que nós vemos na Bíblia, irmãos, é muito clássica. É a respeito da história de Caim e Abel. Gênesis 4:8 diz assim: E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Caim matou Abel, irmãos, por uma ocasião de um sentimento movido à inveja. Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas não aceitou o sacrifício de Caim. E, irmãos, era possível ver no rosto de Caim a insatisfação que ele tinha a respeito de Deus ter aceitado o sacrifício de Abel. E querendo ou não, irmãos, é muito visível quando você vê uma pessoa invejosa. Porque a pessoa invejosa você consegue ver no comportamento dela, naquilo que ela fala, nos trejeitos dela, no comportamento dela. E o invejoso, uma hora ou outra, ele vai materializar, ele vai justamente expressar, vai manifestar aquilo que ele é. Não adianta, irmãos, às vezes a gente tentar esconder alguma coisa, porque em algum momento nós vamos revelar isso em nosso comportamento. A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. E uma pessoa invejosa tem um coração amargurado, tem um coração rancoroso. Então você percebe facilmente na visão do comportamento dela. Quando você conta uma bênção para ela, você consegue perceber o comportamento invejoso de alguém. Outra lição, irmãos, que tem aqui a respeito da inveja de Abel e Caim, de Caim e Abel, é que a inveja nos cega para a lei da reciprocidade bíblica. Ser recíproco é você fazer algo e receber algo em troca. Abel agiu bem com Deus e recebeu a bênção de Deus. Só que Caim agiu mal. E Deus falou assim: olha, se você proceder bem, eu vou te abençoar. Irmãos, às vezes a gente é tão invejoso que a gente não consegue perceber que existe uma lei da reciprocidade bíblica. Ou seja, se eu não recebi, é porque eu não fiz por merecer. Se fulano recebeu, é porque fulano fez por merecer. E não há por que ter inveja nisso. A questão, irmãos, é que a inveja nos cega para a lei da reciprocidade, porque Deus disse para Caim que se ele se procedesse bem, seria aceito, e se procedesse mal, um pecado já é à porta. Eu não posso ter inveja de algo que eu não fiz para conquistar. Eu não posso ter inveja da oferta de Abel, sendo que eu não pensei em não agir como Abel. Eu não posso pensar dessa forma. E a inveja, irmãos, nos cega para essa lei bíblica. Se eu faço bem para Deus, se eu faço as coisas certas, por que Deus não vai abençoar? Só que Caim estava tão cego com a inveja que ele não conseguiu perceber que a atitude dele foi errada. Ele só conseguiu ver que Deus abençoou a vida de Abel, não abençoou a vida dele. Ele não conseguiu olhar para o comportamento dele. E esse é um dos erros do invejoso, que ele nunca consegue olhar para a sua vida. O olhar dele está na vida do outro. Isso é bíblico, Alisson. A Bíblia diz em Mateus, Jesus fala assim: tira a trave do teu olho, antes de tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Às vezes a gente está olhando e reparando na vida do irmão, do problema que tem na vida dele, mas o que tem na nossa vida é muito maior. É aquela famosa história que os irmãos já ouviram, da mulher que tinha uma vizinha, e a vizinha sempre colocava os lençóis, estendia os lençóis no varal, os lençóis brancos. E ela sempre reclamava: nossa, mas essa vizinha lava os lençóis, mas o lençol está sempre amarelo, nunca sai. E sempre reclamava todo dia que a vizinha colocava o lençol no varal. Só que um dia, essa mulher decidiu limpar os vidros da sua casa. E daí, naquele mesmo dia, a mulher foi lá e estendeu os lençóis. E ela disse bem assim: olha, realmente hoje ela limpou muito bem os lençóis. Acho que ela trocou de sabão, alguma coisa. Só que na verdade não é. A questão é que às vezes o nosso vidro está tão sujo que a gente consegue enxergar o erro que está no outro. Só que o problema está em nós. Jesus nos leva a ter um autoconhecimento, a olhar para dentro de nós. É interessante, irmãos, que também o invejoso não aceita a instrução de Deus. Porque Deus falou para Caim: Caim, se você agir direito, eu vou te abençoar. Só que ele não aceitou a instrução de Deus. Existem pessoas teimosas, irmãos, que Deus fala: se você agir certo, eu vou te abençoar. É lei bíblica. Se você agir certo, eu vou te abençoar. Só que a pessoa está tão invejosa dentro do coração que não consegue ouvir Deus. Deus falou, Deus não castigou naquele momento Caim: olha, se você fizer certo, eu vou te abençoar. Mas ele nem ligou para isso. A inveja impede a gente de aceitar a instrução de Deus.
Outra questão sobre a inveja de Caim e Abel é que a inveja, irmãos, é um sentimento tão destruidor que podemos ter a inveja de algo espiritual. Porque Caim teve inveja de Abel acerca de uma oferta que Abel ofereceu para Deus. É uma coisa espiritual. Às vezes, irmão, a gente tem inveja até de coisas espirituais. Por incrível que pareça, já ouvi pessoas dizendo assim: mas Deus fala tanto com aquela pessoa, mas não fala comigo. Deus entrega tanta profecia para aquela pessoa, mas não fala comigo. Já parou para pensar, irmãos? A gente tem inveja de coisas espirituais. Você vê como a inveja é um sentimento mesquinho, é um sentimento fútil, que a gente tem inveja de pequenas coisas. Não, mas Deus fala tanto com aquela pessoa, por que não fala comigo? Deus entrega profecia para aquele coração, tem algo movendo a inveja. Irmãos, o nosso coração precisa ser totalmente olhado por Deus, que o Espírito Santo precisa olhar para dentro de nós. E precisa às vezes mexer com coisas que é dentro do nosso coração. Porque o invejoso, segundo essa pesquisa que foi feita pelos japoneses, é uma pessoa que tem uma visão errada do mundo. Ela se alegra com a tristeza dos outros e fica feliz com a alegria, com a tristeza dos outros. A Bíblia diz, irmãos, que a gente precisa se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Que Deus possa olhar para a nossa vida nessa noite, que o Espírito Santo possa entrar dentro do nosso coração, lá no fundo, aonde às vezes a gente não consegue perceber, aonde às vezes a gente não consegue enxergar, mas que Deus possa mudar a intenção do nosso coração, a intenção das nossas vontades, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente imagina, que o Espírito Santo possa trazer transformação para nós. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento. Amado Deus e eterno Pai querido, Deus de graça, neste momento o Senhor falou conosco a respeito, Pai amado, de um sentimento que muitas vezes passa desapercebido em nosso dia a dia, em nosso comportamento, em nosso coração. Diante da nossa limitação, meu Deus amado, foi transmitida a sua palavra. E eu te peço, meu Deus amado, que nessa noite o teu doce Espírito Santo venha nos dar um abraço, Senhor. E que o teu Espírito Santo, Pai amado, venha olhar para dentro do nosso coração e venha fazer com que a gente tenha um autoconhecimento e percepção a respeito da nossa conduta, do nosso comportamento. Que a gente possa, Pai amado, olhar para dentro de nós e ver quais são os erros que tem, quais são os sentimentos malignos que há dentro do nosso coração. Que a tua palavra possa limpar a nossa vida, meu Deus querido, pois a tua palavra é que nos limpa, é que nos transforma. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, limpa o nosso coração nessa noite, limpa o coração, Pai amado, dos membros do Jardim Pinheiros da inveja, limpa os nossos corações, os corações dos familiares, Pai amado, da inveja. Não nos deixa, Pai amado, ser invejosos, porque a inveja apodrece os ossos, Pai. A inveja corrói como câncer. Muitas vezes estamos, Pai amado, indo por um caminho tão difícil, indo por uma situação tão triste, estamos sofrendo na vida porque a inveja tomou conta do nosso coração. Eu te peço, meu Deus, que o teu Espírito Santo possa abrir os nossos olhos, como as escamas que caíram dos olhos de Paulo, a gente consiga enxergar a tua luz, a gente consiga enxergar a tua graça, Pai. Que a tua graça que entra em nossa vida e nos faz crescer e nos faz avançar independente dos nossos pecados, meu Deus. Abre os nossos olhos para a tua graça salvadora, abre os nossos olhos para a tua graça transformadora, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, fica conosco. Abençoa a igreja do Jardim Pinheiros, abençoa, Pai amado, este tempo novo que a tua igreja tem vivido, que a tua graça se estabeleça sobre nós e possamos ver os céus abertos sobre esta igreja, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos, meu Deus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Somos gratos a Deus por esta palavra. Que Deus abençoe o cooperador Alisson, que continue guardando a sua vida, a sua família, e que todos que aqui estão levem essa palavra no seu coração. Vimos aqui falar do fruto da carne. Bate esse fruto da carne, buscando o fruto do Espírito. O apóstolo Paulo ensinou em Gálatas 5:20 que nós devemos buscar o fruto do Espírito para combater estes males. E você que ouviu essa palavra, que nesta noite quer receber mais deste ensinamento, mais deste direcionamento, entregue sua vida a Jesus. Ele pode todas as coisas. Ele pode te tirar do lamaçal e te colocar de pé. Ele pode, porque Ele é
poderoso e Ele ainda vive, Ele vive e vive para te salvar, e Ele vai vir buscar uma igreja santa. Por isso você precisa fazer parte desta igreja. Esta é uma oportunidade, é dia oportuno. Então, se nesta noite você que ouviu esta palavra e esta palavra tocou o seu coração e quer entregar a sua vida a Jesus, esta é uma oportunidade. Nós estaremos orando e Deus, através do Espírito Santo, terra, vai te visitar nesta hora e vai te limpar de todo o mal, de todo o pecado. Santo Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor. Deus querido, por esta transmissão, por este culto, Senhor, por esta palavra, Senhor, que chegou, Senhor, ao coração mais aflito, Pai querido, que nesta noite parou para te ouvir, ó Pai. Aqui estão, Senhor, os seus filhos reunidos nesta casa e em muitas outras, Senhor. Também, Senhor, nesta noite nós tivemos oportunidade de nos reunir, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, estenda as suas mãos agora. Visita, Senhor, esta vida, esta alma, Senhor, que está aflita. Oh Deus querido, onde houver enfermidade, Pai, arranca, Senhor. Salva, Senhor, este pecador arrependido. Oh Deus, nós te pedimos, Senhor, em o nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um de vós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vão em paz, que Deus os abençoe.